entender o que Deus está dizendo aos nossos corações. E eu frisei aqui o Gênesis 22, do 2 ao 5, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali como holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ele obedeceu à voz do Senhor, ele tomou posse, e ele foi, obedecendo à voz de quem? E você tem obedecido? Nós temos que obedecer à voz do Senhor. Ele fala conosco. Olha, o Gênesis 22, eu botei para a gente ler bastante, para a gente ver que depois dessa prova veio o que? A vitória. O anjo do Senhor bradou dos céus e disse que ia abençoar Deus, né? Que Deus abençoaria Abraão grandemente, multiplicaria a sua semente como as estrelas dos céus. É bonito, né? Todo mundo quer ser abençoado por Deus, quer que a sua semente seja multiplicada, mas ninguém quer passar o processo. Ele teve que passar o processo. O processo é dolorido, o processo dói. Então, o segredo de ser vitorioso é perseverar em tudo das nossas vidas. Se nós perseverarmos, nós vamos alcançar a vitória. Glória a Deus. E disse a Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto do seu filho. Isso eu falei no primeiro dia. Abraão andou sobre a palavra de Deus, sobre a obediência de Deus, mas também ele profetizou. Você vai ver Abraão profetizando, e Deus proverá para si um cordeiro. Você vai ver Abraão profetizando de novo. Quando ele vai saindo, ele fala para os moços, para os homens que estavam com ele, ficar ali, que ele ia subir com o filho dele, e depois ele ia voltar com o filho dele. Isso é o que? Ele estava caminhando sobre uma palavra de profecia, porque Deus tinha prometido para ele que aquele filho dele, Isaque, ia ser um grande homem de Deus, que dele ia sair grandes nações. Então ele creu na promessa. Nós temos que crer na promessa de Deus. Se nós não crermos na promessa de Deus, nós vamos levar uma vida vazia e rasa de Deus. Que promessa é essa? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, não vos teria dito. Vou preparar um lugar, e esse lugar já está preparado, e ele está voltando para levar a igreja. A nossa promessa é essa. Nós temos que firmar agora nosso coração nos céus. E quando nós colocamos o nosso coração no reino dos céus, eu sempre digo, nada de tirar a presença de Deus. Mas enquanto eu estou me titubeando, pensando em dois pensamentos, vai ser abatido. Não existe plano B, é só o plano A, é morar no céu. E para mim morar no céu, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que carregar a cruz, eu tenho que seguir Jesus. Mas é pela fé, somente pela fé. Assim como Abraão alcançou a vitória, que prova, que luta. Deus prova Abraão de várias formas. Primeiro Deus prova a Abraão: sai-te do meio da tua parentela e vai para uma terra onde que eu te mostrarei. Irmão Gesiel, ele ouviu a voz de Deus uma vez. Não precisou Deus ficar falando 2, 3, 4, 5 vezes, porque às vezes Deus fala com a gente, irmão Rodolfo, aí você, não, Deus falou comigo, eu vou atrás do profeta. Eu vou ali no outro profeta para Deus falar comigo. Eu vou ali, não. Se Deus falou contigo, Ele vai testificar dentro do teu coração. A palavra, ela vai arder dentro do teu coração. O Espírito Santo, Ele não te deixa enganado. Quando é Deus, toma posse, caminhe pela fé. Eu não sei qual é o momento que você está passando, que luta é essa que você está passando, mas eu te digo hoje, começa a profetizar sobre a sua vida. Comece a profetizar sobre o teu esposo, sobre os teus filhos. Comece a profetizar, não tenha medo. Ah, mas o meu esposo nunca quis aceitar Jesus, irreconciliável. Ei, mas não se preocupa, que às vezes na última hora ele pode aceitar Jesus e ir para o céu. E quando chegar lá, vai ter surpresa, vai estar lá. Porque, irmãos, Deus tem o prazer de perdoar os nossos pecados. Por isso que Ele enviou o seu Filho na cruz do Calvário, para perdoar pecados. Mas todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende, ah, meu Deus, Deus ouve a nossa oração. Então Abraão foi provado.
Eu quero dizer, você é provado. Dia e noite você é aprovado. A partir da hora que você acorda, você é aprovado. E por que nós temos que estar em sintonia com Deus? Quando nós estamos em sintonia com Deus, nós vamos ouvir Ele claramente. Nós vamos obedecer. E para isso, eu tenho que sintonizar o radinho, né? Não existe, antigamente era um radinho. Até chegar no ponto que eu ouvia tudo chiando, aí depois chegar no ponto ali. Isso é o que? A oração, o jejum, a leitura da palavra. Por isso que o pastor tem ensinado. E quando nós estamos sintonizados com Deus, buscando o reino de Deus, nós vamos ouvir a voz como Abraão ouvia. Deus tem prazer de guiar os seus filhos na terra. Nós somos provados. Por isso que ele diz: ei, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Mas por que ele disse isso? Porque nós vamos ser tentados. Você vai ver, Pedro ia ser tentado quando ele estava caminhando com Jesus. E Jesus rogou o Pai. O diabo queria cirandar, como ciranda o trigo, não era assim? Queria pegar o Pedro e passar na peneira, porque o homem era de fé, corajoso, tudo que topava ele estava na frente. Mas por enquanto ele não estava preparado. Por isso o apóstolo Paulo diz: revesti-vos das armaduras de Deus. Quando você pega o microfone na casa do Senhor, quando você prega a palavra de Deus, você se torna um alvo fácil. Mas se você está revestido, acabou. O diabo bate em retirada. O altar é algo sagrado. Você vai ver o Abraão organizando o primeiro altar. Deus mostrou 3 dias. Abraão passou 3 dias. Ele saiu da casa dele. Ele passou 3 dias para ele ouvir a voz de Deus, para Deus mostrar o lugar. Está na Bíblia. E Deus falou que vai ao lugar que eu te mostrarei. Demorou 3 dias. Ele esperou. Deus mostrou o lugar. Chegou lá em cima. O filho dele levou a lenha, né, nas costas. Meu Deus, eu falei assim: meu Deus, mas como Deus pega toda a passagem bíblica e traz para o Novo Testamento? Esse sacrifício agora, irmão Rodolfo, é Jesus Cristo. Ele não saiu do lugar, ele morreu, o Cordeiro vivo que morreu para perdoar os nossos pecados. Era Jesus. O filho dele carregou a lenha, ali simbolizando a cruz que Jesus ia carregar, o madeiro que Jesus ia carregar. Está aqui no Velho Testamento, tudo para quando você começa a ler e você fala assim: meu Deus, mas dá certinho, peraí. Parece que foi ligado um negócio com o outro. Não, isso é o Espírito Santo de Deus. A revelação pura, viva e eficaz de Deus está nas suas mãos. Aqui, você parar para pensar, o pai ia entregar o filho, obedecendo a Deus. Agora o filho desce do céu, obedecendo o pai, para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Ele teve que subir. Em Mambi ele teve que subir. Ele sozinho não deu conta de carregar a cruz. Teve alguém para ajudar, mas ele teve que subir. Ele subiu no Calvário, no monte chamado Gólgota, não é isso? Ele subiu e ele morreu para perdoar os nossos pecados. Quem foi? Jesus Cristo, o Cordeiro vivo. E quando a gente começa a ler e entender, fala assim: meu Deus, que maravilha é essa? Eu nunca tinha visto isso, Senhor. E o Espírito Santo tem prazer. Começa a ler, começa a estudar, começa a vir para a escola bíblica dominical. Começa. Falei para a irmã, tem que fazer chamada. O obreiro tem que estar na escola dominical. Quando vai ser consagrado, primeira coisa, está lá na pergunta: participa da escola dominical? É fiel dizimista? E aí? Vou mentir? E aí Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E nós temos que sentar para aprender. Por que às vezes eu gosto de ir para a sede quando tem tempo? Para aprender. Porque quanto mais nós aprendemos, mais nós crescemos no reino de Deus. E o reino de Deus é em movimento, ele não para. O reino de Deus não para. Se você tem um chamado. Hoje eu estava conversando com o pintor que nós estávamos pintando aqui. Ele falou: o cara que tem um chamado e Deus chama outro, aí o chamado daquele outro é diferente, mas ele não para. Se Deus chamou o Rodolfo para ser um evangelista aqui da cidade, do setor aqui, e o Rodolfo não levanta, estou dando um exemplo, não levanta para ir, Deus vai levantar outro. É assim que Deus faz. Por isso que ele diz que a seara é grande e poucos são o quê? Os ceifeiros.
Por isso que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus agora nos ensina a andar pela fé. Vamos lá pelo capítulo 3, que a página 3 que eu guardei para nós estar falando. Deus agora começa a ensinar para nós sobre Abraão, como viveu Abraão, pela fé de Abraão, o que ele conquistou. Eu li tudo e depois dessa prova, Deus fez o quê? Abençoou, liberou uma palavra de bênção. E Deus já tinha abençoado ele, Deus já tinha mostrado tudo isso, quando Deus pediu para ele sair da terra e mandar ele para uma terra onde que ele ia mostrar. E ele andou sobre a terra que manava leite e mel, através da obediência a Deus. Ele sabia tanto, irmão Rodolfo, que aonde que ele pisasse a planta dos pés, Deus ia abençoar. Ele sabia que se ele chegasse num lugar deserto, Deus ia fazer acontecer. O gado não ia passar fome, eles não iam passar fome, eles não iam perecer, porque estavam andando debaixo da proteção de Deus. Muitas vezes, quando nós saímos debaixo da proteção de Deus, o preço é caro. E tudo que planta, colhe. Não adianta. Deus perdoa pecado, mas a consequência do pecado, ela fica. Não tem como. Se o cara mata hoje, se arrepende, Deus perdoa instantaneamente, se ele se arrepende de coração. Mas ele vai ter que ser preso, vai passar no processo. Tudo que planta, colhe. E às vezes cobre dobrado. Eu conversando com a irmã Bia, a gente planta vento e colhe o quê? Tá onde? Tá na Bíblia isso aí, não tá? Ou é nós está falando? E tempestade é o dobro do vento? Ela é mais do que o vento. Por que Deus está dizendo? Você parou para pensar? Se eu planto algo, eu vou colher o dobro do que eu plantei. Porque a consequência fica até a segunda, terceira e quarta geração. Olha o que o rei Davi fez. Nós pregamos muito sobre o rei Davi matando o gigante, matando o urso, matando o leão, mas esquecemos às vezes do pecado. E o pecado Deus perdoou. Ele jejuou, foi dias para Deus não matar o filho dele. E a Bíblia diz que Deus matou o filho de Davi. Deus matou o filho do Davi. Aí o Davi fez o que? Ele levantou para reclamar, murmurar? Não. Levantou e bateu a poeira, foi comer. Os caras falaram: uai, esse cara com medo de dar notícia, e o homem está comendo. Não, o que ele fez, o que ele tinha que fazer, ele fez. Ele buscou o Senhor e Deus não ouviu, porque ele pecou. E a família foi, meu Deus, destroçada. Um filho estrupa a irmã, o outro mata o irmão porque irou, o outro levanta contra o pai, e o cara vai lá e mata ele. Já parou para pensar? O filho Absalão ficou com as mulheres dele lá onde todo mundo via. Isso foi o que? Consequência do pecado. Não adianta. Quando nós erramos, pagamos um preço muito caro. Mas ainda bem, irmã Leci, que Deus perdoa os nossos pecados. É melhor pagar um preço aqui na terra do que pagar um preço no inferno. É melhor confessar aqui na terra e obter o reino do céu do que ir para o inferno. Pessoas se acham que esconder pecados, pessoas acham que se esconder de Deus. Ei, ninguém esconde de Deus. Deus sabe de tudo, Deus vê todos. E eu quero que você aprenda isso. A Bíblia revela algo na história do Abraão. A providência de Deus. Deus é um Deus de providência sobre a nossa vida. Olha o que ele diz. E Deus pôs ele uma fonte de todas as coisas que podemos ter na vida. Ele providenciou a nossa existência, pode suprir todas as nossas necessidades. Quem é? O Deus, Criador dos céus e da terra. E quem não adora a Deus, vai adorar uma imagem, vai adorar um carro, vai adorar dinheiro, porque todo ser humano, ele tem um desejo de adorar. Quem não adora a Deus, quem não adora carro, quem não adora dinheiro, vai adorar uma pessoa, vai ter ídolos, vai adorar um time de futebol que mata por eles. Já parou para pensar? Aqueles times de torcida organizadas, sai do futebol, acaba ali, o time dele perde, se ele vê o outro lá do Corinthians ou do Flamengo, e vai lá e mata. Isso é o que? Idolatria. E aí, Deus aprova idolatria? Não. O que Deus quer que nós façamos? Adoramos a Ele sobre todas as
coisas. E quando nós adoramos a Ele sobre todas as coisas, irmã Graça, nós vamos obter vitória e o favor dos céus. Nós vamos andar e caminhar na proteção, na provisão de Deus. Tudo que você pedir, Ele fará. Por isso que Ele diz: se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Mas se eu estiver ligado nele, irmã Juju, não adianta, se eu não me ligar o meu coração, o meu pensamento no Deus Criador dos céus e da terra, não adianta, vai ser uma oração vazia, rasa. Não adianta, porque Deus, Ele sabe, Ele conhece o nosso íntimo, o nosso pensamento. Ele sabe, Ele conhece os teus desejos. Antes de você abrir a boca para falar, Ele sabe. Mas não é porque Deus sabe eu vou deixar de pedir, não. Eu tenho que falar com Ele. Eu tenho que abrir a boca. Por que Jesus sempre falava: Gesiel, o que tu queres que eu te faça? Jesus sabia que o cara era cego, irmão Rodolfo. Mas ele perguntava: o que tu queres que eu te faça? Que eu veja. Por que Jesus perguntava? Porque quando nós confessamos com a boca, vem a cura, vem libertação, vem proteção, vem provisão. É isso que Deus faz conosco. O que Ele está pedindo para nós? Que nós sejamos fiel a Ele em todo o tempo, de todo o coração, irmã Lara, de toda a força. O diabo, ele vai levantar, mas ele levanta para cair, porque se você estiver ligado na videira verdadeira, ele vai bater em retirada, porque é uma luz que habita dentro de você, é a luz do Espírito Santo, é a luz de Deus que habita dentro de nós. Por isso que ele diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Sabe o que ele fez? Jesus transferiu, irmã Antonieta, essa luz para dentro de nós. É uma responsabilidade muito grande que ela está carregando. É uma responsabilidade muito grande que você está carregando. Você está carregando a luz do Senhor. Você está carregando o nome de Jesus. É uma responsabilidade muito grande, irmão Paulo. Nós temos que testificar isso. O Espírito Santo, ele tem que exalar de dentro de nós. O nosso suor tem que exalar a presença de Deus. Que isso, pastor? É verdade. Porque não adianta eu ser crente na igreja e lá em casa eu xingo, bato e grito. Não, isso não é de crente. Não é uma pessoa que conheceu Jesus verdadeiramente. Deus, ele não trabalha dessa forma. Por isso que ele quer que nós alimpamos o nosso coração. Esses dias eu falei domingo: achegai-vos a Deus, alimpai o vosso coração. Porque quando nós achegamos a Deus, é instantâneo. O Espírito Santo de Deus começa a tirar as impurezas que nos afastam de Deus. O Espírito Santo de Deus começa a tirar as coisas que nos afastam de Deus. Por isso que ele vai querer algo de nós de vez em quando. Deus provou Abraão. Era o filho amado, tanto que ele botou Agar para ir embora, porque estava sendo ameaçada. Ele mandou com pesar no coração, que era um filho que ele tinha, era um primogênito. Ismael nasceu primeiro do que Isaac. Isaac nasceu depois. É verdade? Mentira. Quem nasceu primeiro? Foi o primogênito. Ele teve que mandar embora. Que prova! Ele não tinha filho. Olha a consequência do erro de não ouvir a Deus, de não obedecer a Deus. Olha, quando nós queremos ajudar a Deus, irmã Larissa, nós pagamos um preço muito caro. E muitas vezes nós somos pegados a querer ajudar a Deus, sabia? A mulher falou: Deus tem uma promessa, Deus prometeu, mas eu sou estéril. Eu sou estéril, então eu vou te dar a minha concubina, você fica com ela e vai cumprir a promessa de Deus. Deus permitiu ou não permitiu? Deus permitiu, porque é a tua vontade, é o teu querer. Você tem um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio. Eu acredito na predestinação e eu acredito no livre-arbítrio. Pastor, porque Deus ele vai lá e indica o caminho. Eu passo se eu quiser. Isso chama predestinação. Ele já trilhou o caminho para você passar. E ele fala: mas eu vou passar por esse caminho se eu quiser. Verdade, Deus não te obriga. Ele quer que você venha para a igreja para adorar a Ele. Não é forçado, é por amor. É por amor a Ele, por amor à palavra dEle, por amor a Ele de todo o coração.
E você sai da sua casa cansado e volta para casa feliz e descansado. Essa é a verdade. O preguiçoso fica em casa, não aprende e nunca vai aprender. Pastor, é difícil, porque se eu fosse preguiçoso eu não estaria aqui não. Estava em casa dormindo, eu estou cansado, trabalhei o dia todo, hoje eu corri aqui, corri lá na outra obra. Estava em casa dormindo, não era? Mas não, irmãos, Deus não chama preguiçoso para a obra. Entenda isso, Deus não chama hora nenhuma preguiçoso para a obra. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, você não vai ver um preguiçoso trabalhando na obra. Não tem, eu nunca achei. Você vai ver um profeta, um dos maiores profetas depois dele. Ele estava lá, quem era? Ele estava à procura de um homem, e esse homem estava lá cuidando dos bois. Você sabe quem era? Eliseu. Ele estava fazendo o quê? Trabalhando. O que ele fez? Matou o boi e comeu assado, foi não? Porque ele não tinha que deixar nada para trás, ele tinha que seguir o caminho. Pedro, Tiago, estava trabalhando, passou a noite pescando, não pegou nada. Mateus era um homem trabalhador, médico, né? Diz que veio da medicina, não era isso? Não, é Lucas, perdão, Lucas. Mateus também. Mateus era um cobrador de impostos. Deus não chama preguiçoso. Se você está procrastinando as coisas de Deus, comece a falar: Deus, me tira isso da minha vida, porque não é de Deus, é do diabo. Se você não lê, você não dá conta de ler a Bíblia, se você não dá conta de tirar período de oração, se você não tem compromisso, começa as coisas e não termina, fala: Deus, tira isso da minha vida, eu não aceito. Em nome de Jesus. Ei, profetiza, Deus vai te dar força para você vencer. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós servimos um Deus que providencia tudo para os seus filhos. Mas para aqueles que creem em nome do Senhor Jesus, para aqueles que andam sobre a palavra de Deus. E eu falei um pouquinho da consequência, né? Nem terminei. Do Abraão e Sara que quis ajudar a Deus, não foi? Que bagunça que não virou essa família. E até hoje a guerra é grande, porque eles são filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Se você for na história, um dia desse eu gosto de assistir um filme que é chamado A Cruzada, que eles matavam muito no nome de Deus, mas Deus nunca mandou matar daquele jeito. E aí eles usavam a igreja católica, o nome da igreja católica. E ali eu vi a guerra deles, eu lembro, e eu vejo ali aquela guerra dos saladinos, né, dos ismaelitas contra os palestinos, né, os israelitas contra os palestinos, mas filhos do mesmo pai, mesmo sangue. Você olha para eles, eles têm quase a mesma aparência, e aí se matando por causa de uma religião. Cada um segue um Deus. O mesmo Deus é o Deus Alá, e aí o outro é o Deus criador dos céus e da terra. É o mesmo Deus que eles servem, só que porém eles adoram diferente. Mas por causa de um erro de um pai. Parou para pensar? Então tome muito cuidado, porque muitas vezes os teus filhos vão colher o que você está plantando agora. Os teus filhos estão colhendo às vezes o que você plantou. Então comece agora a trilhar e andar na obediência a Deus. Fala: Deus, me ensina, me capacita, porque agora você é a luz do mundo e você é o sal da terra, e Deus é provisão sobre a tua casa, Deus é provisão sobre a tua vida. Aleluias, glória a Deus. Antes do cutelo descer sobre o pescoço de Isaque, Deus detém Abraão na voz do anjo, pois tendo feito fé, sido aprovado filho de Abraão, não precisava mais morrer. Olha o que aconteceu. Ele foi aprovado e agora o filho não precisava mais morrer. E eu acho interessante, o segredo é continuar ouvindo a voz de Deus. Deus mandou você ir no caminho, continua ouvindo, continua buscando. Não se perca no caminho. Porque quando Deus manda, irmão Paulo, às vezes nós queremos executar só o que Deus mandou, mas se Deus quiser mudar o plano? E aí, você está ouvindo a voz de Deus? Continua ouvindo a voz de Deus. Continua ouvindo a voz do Senhor. Aleluias. Em Gênesis 22:13 diz assim: e então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que o carneiro de trás
dele estava preparado, né? Estava pronto, agarrado pelo chifre no mato. Meu Deus, cumpriu a palavra que ele falou. Ele diz: ei, Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si. Nesse ano de 2024 que você não conseguiu, Deus proverá em 2025. 2025 você vai alcançar o que você não alcançou. Mas eu quero que você entenda, debaixo da proteção de Deus, debaixo da obediência a Deus, ande sobre a palavra de Deus, obedecendo a Deus em todo o tempo, de todo o teu coração. Olha lá, e respondeu Abraão a pergunta de Isaac, que estava no sacrifício. Realmente aconteceu e Deus proveu. Eu achei interessante. A gente vê aqueles coach, né? Às vezes ele quer ensinar você a viver pela palavra que você lança, né? Quem já ouviu? Eu já ouvi. Está na Bíblia. Eu preciso ficar ouvindo, cara? Por que eu não estudo ela? Está aqui o segredo de todas as coisas da terra, do universo. Está aqui nas tuas mãos. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E quando nós obedecemos, Deus ele tem prazer de executar o que está escrito. Tudo o que pedires em meu nome eu farei. Mas se me amares e guardares os meus mandamentos, tá aqui ó, os mandamentos, eu farei. Tudo o que pedires em meu nome eu farei. Meu Deus é poderoso. Olha o que Deus tem feito na congregação. Às vezes a gente está abrindo a boca e Deus está mandando. Sabe por quê? Porque a irmã até falou assim da união. Isso é união. Quando a igreja anda em união, em um só espírito, quando não existe nem tipo lá um A e um B separado ali, uma panela daqui, outra dacolá, isso traz divisão. Mas quando todo mundo anda no mesmo corpo, servindo o mesmo corpo, que o cabeça é Cristo, ei, a bênção vem quando nós abrimos a boca, Deus manda. Meu Deus, como Deus é poderoso. Aleluias. Vale a pena servir a Deus. E Ele está aqui dizendo: ei filho, eu te chamei para viver no extraordinário. Ei filho, a luta que você está passando, entenda, eu estou contigo no teu barco. Não temas, só tenha fé. Você vai vencer a luta. Você vai vencer a tempestade. A filha da irmã Juju, quando me ligou, ela me ligou desesperada, pensando que ia morrer, querendo saber se Deus ia falar que ela ia morrer. Eu falei: ei mano, morre não, isso aqui é para a vida. É para a vida. Orei por ela desesperada, irmã Ju. Aí eu falei: não, isso aqui é para a vida, pensando que ia morrer. Ele falou: oh meu Jesus, era só uma prova para entender o caminho. Muitas vezes nós estamos passando numa prova, numa luta para entender o caminho, e só sai da prova quando entende. Abraão só saiu dessa prova porque ele ouviu. Se ele tivesse ouvido, tinha matado o menino. A palavra não ia cumprir. Então continua ouvindo a voz de Deus, continue buscando a Deus, continue jejuando. Olha, hoje a oração de manhã cedo estava um fogo, uma bênção. Você que não está trabalhando de manhã, venha orar. Venha orar, vem buscar Deus. Falei: olha, tinha muita irmã, nem contei, mas tinha muita irmã. Aí nós pintando ali fora e o fogo pegando, irmão Dionísio. Falou: aí, glória a Deus. Adore a Deus. Vale a pena adorar esse Deus. Eu tenho profetizado na congregação da Vila Paulista. Nós somos uma família. Nós somos uma família que vai morar no céu. Não adianta, não existe dois céus. Eu tenho um raio de fulano, eu não vou sentar do lado dele, eu vou sentar no outro banco de cá, ele senta de lá. Não vai entrar no céu. Deus nem recebe o dízimo nem a oferta. Vai lá e levanta, pede perdão. Pede perdão. Se tem alguma mágoa contra o teu irmão, pede perdão. Perdoa, libera perdão. Porque, irmãos, nós somos uma família, nós somos um corpo. E esse corpo, o cabeça é quem? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E agora Ele quer que nós o quê? Que nós tenhamos fé. E ande pela fé. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai fazer caminho no meio do mar. Ei, Deus vai derrubar muralhas. Mas tenha fé. Uma fé inabalável, que Deus é o Deus que cuida de vocês, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Meu Deus,
Como é poderoso. Eu estava passando na prova esses dias, agora, caçando um pintor para pintar. Um cobrou 1.200 para nós passar a massa aqui nessa parede e pintar ela, né? E pintar as portas. Eu falei, meu Deus, 1.200 é muito dinheiro. Nós não tem esse dinheiro não, pelo amor de Deus. Aí o outro falou assim, 900. Eu falei, meu Deus, é dinheiro demais. Aí o outro falou, o mesmo que falou 900, foi lá para 400. Falou, ó, ficou melhor. E o outro disse 500. E o outro que disse 500 estava doido para vir hoje. Eu falei assim, não, irmão. Aí eu conversei com o irmão que ajudou nós a pintar aqui. E eu falei, irmão, como é feriado, será que você tem como o senhor trabalhar lá mais nós? Eu pago uma diária de R$200 para o senhor. Pastor, eu vou com todo prazer. Eu falei, amém, Jesus. Isso foi o quê? Eu comecei a orar. Falei, Deus, nós não tem esse dinheiro. Se eu tiver dinheiro, pagava na hora. Mas não tem esse dinheiro, é 1.200, era muito dinheiro. E quando até que baixou para 400, nem os de 400 não quis. Eu falei, amém, glória a Deus, mandou de 200. E aí quem pintou a porta foi eu, mas o irmão Fagner pintou essas portas, não pintou os negócios. E aí pronto, irmão, isso acontecendo. E eu fui orar a Deus, falei, Deus, e aí Deus, nós não temos essa condição. Manda dinheiro, Senhor. Manda provisão. Então nós servimos um Deus que dá provisão. O irmão que doou o ar-condicionado para nós, já me mandou uma mensagem hoje. Eu mandei o vídeo da sala concluída, né? Aí o rapaz está querendo vender um ar de 12.000 BTUs por R$3.000 montado. Eu falei, tá caro. E eu falei assim, Jesus. Aí eu fiz a pesquisa. Ali a salinha dá 24 metros. Então o ar de 12.000 não vai aguentar, vai ficar quente. Mesma coisa de nada. Aí eu fiz a conta lá, deu 18.000 BTUs, é o mínimo. Aí o de 18.000 BTUs é 3.700. Aí eu falei, irmão, se nós conseguir o restante, para nós comprar um ar melhor, o senhor aceita? Ele falou, pastor, do jeito que o senhor fizer. Eu falei, pronto, é desse jeito que eu quero. Então nós vamos botar o melhor na sala das crianças, não vamos? Em nome de Jesus, vai botar um negócio que vai gelar lá para eles. Do jeito que nós vamos ficar aqui, eles vão ficar lá no conforto também. E eu estou orando agora para Deus mandar uma professora, que só a irmã Camila fique pesado. Todo domingo ela falta culto. Pensa em você. Você está doido para ouvir a pregação do domingo e o domingo ficou lá. Eu sei que está fazendo a obra de Deus, mas às vezes a gente tem que se encher também. E a obra de Deus é o seguinte, é a gente passando um para o outro, cuidando um do outro, ajudando um ao outro, intercedendo um pelo outro. Não é isso? É isso que acontece, isso é obra de Deus. Já botei no grupo 2 vezes lá, ninguém se manifestou. Aí eu vou chegar direcionando, irmã, é a senhora e pronto. Toma posse, em nome de Jesus. Irmãos, Deus tem colocado no meu coração chamada Igreja Kids lá dentro. Hoje eu saí daqui orando, olhei esses bancos vai sair daqui. Esses bancos vai lá para dentro daquela salinha. Eu não quero criança desenhando, pintando, eu quero criança adorando. Eu quero criança adorando. Eles vão sair dali levitas. Isso é o que? Ensinar o caminho que deve andar. E eles estão gostando. Então, irmãos, em nome de Jesus, ali vai ser uma igrejinha, irmã Camila. A senhora vai ser a pastora da igrejinha. Aí vai ter o vice-pastora. Tem que ter 3 pelo menos cuidando, né? Tem que ter, irmãos. Você já viu o testemunho do Fernandinho? Um dos maiores cantores gospel. Era o que mais pregava na igreja Kids. E hoje é o cara conhecido nacionalmente, mundialmente. Um homem do coração, segundo o coração de Deus. Pensa no homem de Deus. Então, não sei que luta que você está passando, não sei qual é a tua prova, mas Deus sabe. Mas entenda, hoje você vai sair daqui profetizando. Deus proverá para si um cordeiro. Deus vai abrir porta. A venda da empresa está pouca, Deus vai mandar cliente. Em nome de Jesus, eu tenho orado pelos irmãos, eu tenho orado pelos empresários, eu tenho orado para Deus levantar empresário nessa congregação. Deus está levantando e Deus vai levantar homens e mulheres corajosos que vão se doar para fazer a obra de Deus e o querer de Deus. Não tem como. Eu conversando com um rapaz que está trabalhando de servente, e ele gosta de ouvir aquele povo motivacional. E eu falei, eu vou te dar uma motivação agora. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar. Eu falei para ele, ele falou assim, rapaz, eu falei, vai na Bíblia, Deus vai te mostrar. Deus vai te ensinar o caminho do céu e o caminho da bênção. Está aqui nas suas mãos. Está nas suas mãos. O que você tem feito com o que Deus tem colocado no seu coração?
Tem pessoas para ser alcançadas. Os vizinhos, você está pregando para eles? Eles estão sabendo que ali mora um homem e uma mulher de Deus? O vizinho sabe? Tem que saber. Porque no dia que acontecer um endemoniado lá no teu vizinho, eles vão gritar quem? Você, se você está posicionado no reino de Deus. Porque você tem que ser referência aonde que você estiver. Nós temos que ser referência. Vocês sabiam que a congregação da Vila Paulista já está sendo referência no Gurupi? Eu chamei um rapaz para fazer um orçamento para nós tirar esse forro todinho, jogar no chão e arrumar ele todo de novo. Aí ficou 1.200, ficou muito dinheiro. Foi agora não. Chamar para frente. Aí eu vou pagar só para ele consertar. Ficou 370 para ele consertar ele. Deixar mais ou menos. Porque ele tem que tirar o forro todinho, vai colocar essas tabicas tudo nova, tirar esses trem que velho sujo, quebrado, deixar novo. Aí eu falei, não, agora não, esse dinheiro nós estamos gastando muito. E ele é crente, lá da Esté. Aí ele falou, pastor Wesley. Eu falei, Pai do Senhor, tudo bem? Pai do Senhor. Já tô ouvindo da congregação da Vila Paulista, sabia disso? O nome de vocês está sendo solto aí, da Igreja de Fogo. Eu falei, amém, Jesus, tomo posse. Foi isso que ele falou para mim, Igreja de Fogo. Por quê, irmãos? A presença de Deus está aqui. Entenda, caminho no processo que Deus tem na sua vida. Se posicione no reino dos céus, porque daqui sairá homens e mulheres de Deus corajosos, que vão pregar e ganhar almas para o reino dos céus. E já tem saído. Eu estou indicando. Quem está pronto, preparado, ó, pastor, tem como você vir pregar na minha igreja tal dia tal? Toma cuidado, viu? Daqui um dia eu estou indicando, já estou indicando. Pastor, não tem como eu ir não, mas fulano de tal vai lá e prega bem. Deus vai usar ele lá. E eu não prendo ninguém. Pedir, pastor, posso pregar em tal lugar? Vai, irmão, Deus abençoe, vai debaixo da bênção. Tem pessoas que querem sair sem falar nada. Não é porque aqui é uma prisão, não. Sai debaixo da bênção do pastor. Sai debaixo da bênção do seu pastor. Misericórdia. Sai debaixo da bênção do seu pastor. E eu tenho prazer de indicar. E Deus está levantando homens e mulheres corajosos. Assim como Deus levantou Abraão pela fé, eu digo que Deus está levantando você das cinzas, do pó. Deus nos tirou desde o esterco. Deus nos tirou do lamaçal de pecado. E agora você está sentado entre príncipes. Você é uma princesa de Deus. Eu sempre falo isso. Você é uma princesa de Deus. Você é um príncipe de Deus. Deus te escolheu. Ele te colocou. Ele te capacita. E Ele te dá uma espada das mãos. Você tem um escudo. E o que você tem feito lá na escola Linara? O que você tem feito? Você tem emanado o Espírito Santo. A irmã Lara está estudando ainda? Está estudando a senhora? Já terminou? Ó, tá bom. Irmão, vocês que são empresários, o que vocês têm feito? No seu trabalho, Gisele, você tem que emanar do Espírito Santo. Irmã Ivani, lá eles têm ouvido que Jesus cura, salva e liberta lá dentro da sua empresa. Não foi à toa que Deus te deu algo. Não foi à toa, irmã Larissa, que Deus te colocou naquela casa para você cuidar dela. É para marchar lá dentro e começar a profetizar. E o cara fala, é doido. Mas a presença de Deus está reinando. É isso que Deus quer das nossas vidas. Entenda. Um dia aconteceu um acidente comigo. E aí eu chego no hospital com um rapaz que estava enfermo, machucado, que eu estava errado. Aí eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim? Aí Jesus falou assim, prega a palavra. Aí do lado tinha um cara que estava com overdose, desviado. Preguei para ele, aceitou Jesus. E o cara que bateu em mim, que eu bati nele, aceitou Jesus. Aí eu olhei para um lado e comecei a chorar e falei assim, Deus, porque eu não estava na palavra do Senhor. O Senhor permitiu um acidente para mim vir para dentro do hospital para pregar a palavra do Senhor. Entenda, o lugar que você está andando, aonde que Deus está te levando, pregue a palavra. Não fique calado, não tenha medo. Às vezes eu estou andando na rua, esse dia mesmo eu estava lanchando ali, e aí eu chego lá, começo a comer lá, e aí eu olho para a mulher, e a mulher do Pará, irmã de uma irmã minha de criação, e eu olho para ela e o Espírito Santo de Deus vai falar com ela. E eu falo assim, eis que te digo que tu é profeta, tu tens se calado, tu não tens feito a obra que Deus te chamou. E ela começou a chorar, no meio da rua, no meio do ambiente. Entenda o que Deus te chamou para fazer. O Espírito Santo de Deus, Ele quer te usar na terra.
Quantas pessoas estão carentes, precisando ouvir a voz de Deus através de você. Você carrega ela quando você começa a falar as coisas de Deus. Ainda há esperança. Começa a falar isso. Ainda há esperança para a árvore que for cortada. Ao cheiro da água. Que água é essa? É Jesus, é a presença de Deus que está aqui, está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Glória a Deus nas alturas. Então vale a pena servir a esse Deus. Olha a vitória de Abraão. Vou terminar isso aqui hoje. Isaque, em obediência ao seu pai e a Deus, subiu o monte Moriá, carregando em seus ombros a lenha para o seu próprio sacrifício. Aproximadamente 2000 anos depois, Jesus Cristo subiu o Calvário, carregando sobre os ombros o madeiro, onde seria entregue como sacrifício. Diferentemente de Isaque, Cristo foi a providência insubstituível e definitiva de Deus para nós. Diferentemente de Isaque, Jesus Cristo foi a providência insubstituível que Deus nos mandou, o seu único filho na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. Em Hebreus 11, capítulo 8, Abraão obedeceu confiantemente que Deus considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. A volta de Abraão com Isaque apontava para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Glória a Deus. Ao olharmos para Abraão, devemos lembrar imediatamente de Cristo e glorificar a Ele. Conclusão, em Gênesis capítulo 22, versículo 15, depois você pode ler tudo de novo, olha, lê e relê, você fala assim, meu Deus, eu nunca tinha entendido isso. Porque essa aprovação, Deus confiou as suas promessas a Abraão mais uma vez. Mais uma vez, Deus tinha prometido. E quando Abraão passou pela prova, Deus mais uma vez confirma a promessa. Elas não são repetidas para que sejamos avaliados, mas porque Deus sabe que a fé dos seus servos de tempo em tempo precisa ser o quê? Renovadas. Nós somos provados de tempo em tempo, porque a nossa fé precisa ser o quê? Renovada. E Deus, Ele te renova como a águia. Um dia você vai parar e estudar o processo do renovo da águia. Você vai lá no YouTube e você vai ver. E muitas vezes nós somos renovados como águia. Muitas vezes Deus vai tirar o bico, muitas vezes Deus vai tirar as unhas, muitas vezes Deus vai tirar as penas. O que é isso? Deus te tratando, Deus te transformando. Para quê? Para você obter a vitória, para não morrer no meio do caminho. Vamos ficar de pé? Sim. Um vaso na mão do oleiro, meu Deus, é poderoso. Ele vai quebrando, depois que está vaso perfeito, ele enche de azeite até transbordar. Aleluias. Vale a pena servir a Deus. Deus, neste momento, Pai, através desta palavra a qual o Senhor colocou aos nossos corações, te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na congregação, na família Vila Paulista. Abençoa poderosamente, traz, Deus, o fogo do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, e enche do Teu Espírito, e enche da Tua graça, e enche-nos do Teu perdão. Meu Deus, use os Teus filhos que se posicionaram no reino, meu Deus, e enche, capacita, não deixa faltar o pão de cada dia sobre a vida dos Teus filhos. Pai, cuida do celeiro, cuida das finanças e cuida da saúde dos Teus filhos, traz proteção. Sabemos, Deus, que o Gurupi está muito perigoso em acidente, mas eu te peço proteção na vida dos Teus filhos, que anda de carro, que anda de moto, que anda de bicicleta, que anda de pé, e em nome do Senhor Jesus eu te peço, Deus, vai guardando e vai envolvendo com o manto da Tua glória, com o manto da Tua proteção. Deus, nós te pedimos, Pai, Filho e Espírito Santo, guarda-nos, protege, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Irmãos, ainda de pé?